Mais uma denúncia de corrupção no governo Bolsonaro e agora a gente está falando de 330 milhões de reais. A denúncia de novo envolve o Fernando Bezerra Coelho, que é o ex-líder do governo Bolsonaro. Ele saiu agora, na semana passada, da liderança do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro o traiu. Vamos lembrar, o Fernando Bezerra Coelho não traiu o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro quem traiu o Fernando Bezerra Coelho numa votação no Senado que iria indicar um dos senadores para o Tribunal de Contas da União, que é um cargo vitalício, é um cargo na área jurídica, ou seja, não é no poder legislativo nem no executivo, é no poder judiciário, e é um cargo que daria muito poder a quem ganhasse. O governo Bolsonaro traiu o próprio líder do governo e angariou votos no final para o Anastasia. O Anastasia, ele era o candidato do Aécio Neves, só para você ter ideia do tamanho da traição que as coisas foram. Pois bem, Fernando Bezerra Coelho entregou o cargo e continuam surgindo denúncias de corrupção dele com dinheiro público e, veja bem, tudo ligado com o bolsonarismo. Eu vou explicar aqui as denúncias, são 330 milhões de reais que ele usou do Bolsolão para tentar eleger o filho dele governador no ano que vem. Tudo isso é visando que o filho dele se torne governador de Pernambuco no ano que vem. Isso aqui é o Miguel Coelho, filho do Fernando Bezerra Coelho. Ele é o atual prefeito de Petrolina, em Pernambuco. Mas antes de eu explicar isso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre o Fernando Bezerra Coelho e o filho dele, o Miguel Coelho. Até então, sabia-se que o Fernando Bezerra Coelho tinha destinado mais de 100 milhões para a prefeitura de Petrolina. Por quê? Porque o prefeito de Petrolina é filho dele. Ele destina dinheiro para o próprio filho, dinheiro do Bolsolão. Agora, vem a denúncia que não foram alguns cento e poucos milhões de reais, não, foram 330 milhões de reais. E onde esse dinheiro foi? Onde esse dinheiro foi alocado? Olha só, quase metade desse dinheiro foi alocado na pavimentação de vias, foi para pavimentar ruas. Aí você pensa, então Petrolina com esse tanto de dinheiro, eu tô falando aqui de uma cidade que tem 350 mil habitantes, tá? Não é uma baita de uma cidade não, mas aí você pensa, caramba, pegaram metade de 330 milhões de reais só para pavimentar ruas. Você deve ir em Petrolina, deve ser asfalto lisinho, todas as ruas asfaltadas, não deve ter uma rua de barro, de terra em Petrolina. Você acha? Você acha? É claro que tem. Você vai lá, vai nas periferias de Petrolina, é só rua de barro, não tem um asfalto lá, você não sabe nem onde enfiar esse dinheiro todo. Tá, parte do dinheiro foi para comprar maquinário, parte do dinheiro foi para comprar cisternas e parte do dinheiro foi para fazer saneamento, mas uma parte pequena foi para cisternas e saneamento. Ok, aí qual que é a denúncia? O Fernando Bezerra Coelho começou a colocar esse dinheiro todo na prefeitura do filho dele, porque o filho dele quer se viabilizar como candidato a governador de Pernambuco no ano que vem. Lá o governador de Pernambuco é o Paulo Câmara do PSB. Inclusive na aliança que está sendo formada entre PT e PSB, o PSB quer que o candidato a governador de esquerda seja do PSB e o PT quer que seja do PT. Na concorrência, na oposição, um dos opositores será o Miguel Coelho, filho do Fernando Bezerra Coelho. Para que ele se torne famoso no estado, o Fernando Bezerra Coelho começou a colocar dinheiro do Bolsolão na prefeitura do filho dele. Veja bem, tem uma coisa. Até então, antes de existir o Bolsolão, essas verbas públicas eram destinadas às cidades que mais precisavam. Com o Bolsolão, não. Para você ter ideia, a cidade de Petrolina recebeu 90 milhões do governo federal entre 2016 e 2018. Então, em 3 anos, entraram 90 milhões do governo federal. Ok. Em 2019 e 2020, eu não estou nem contando 2021, eu estou contando apenas 2 anos, 2019 e 2020, entraram 330 milhões. Contando 2021, são 490 milhões de reais. 330 só do Fernando Bezerra Coelho. Só para que você tenha ideia, uma cidade que ganhou 90 milhões, de repente está ganhando 490. Por quê? Só porque o filho do líder do governo Bolsonaro é o prefeito da cidade. Aí você imagina que se estão dando tanto dinheiro para uma cidade dessas, outras cidades que precisam mais de dinheiro não estão ganhando. Aí você imagina as cidades que realmente precisam ali desenvolver, porque vai desenvolver alguma região do Brasil, não estão ganhando um centavo. Não tem nenhum estudo técnico dizendo, olha, vamos colocar dinheiro aqui, ali, porque isso vai desenvolver certa região. Não, vamos dar aqui o dinheiro todo para onde tiver amigos de membros do governo Bolsonaro, seja senadores aliados, ou seja líder do governo no Senado, líder do governo no Congresso, líder do governo na Câmara, no caso é o Ricardo Barros, e aí tá.
O filho dele falou que o seguinte, o prefeito lá de Petrolina disse que não, a gente está empenhando aqui essas verbas, a gente está usando essa verba toda para desenvolver a região. Porque vamos lembrar, essa verba toda ela é destinada via Ministério do Desenvolvimento Regional. O nome é didático. Desenvolvimento regional. Não é para desenvolver uma cidade só. É para desenvolver regiões do Brasil. Ou seja, uma região ali de Petrolina, desenvolver todas as cidades em volta. Ok, só que tem um problema. Eu vou dar um exemplo das ruas que foram pavimentadas. Foram 538 vias foram pavimentadas, ou seja, não tinha pavimento ali e pavimentaram. A Controladoria Geral da União, CGU, começou uma investigação e apontou que tem erros nessa pavimentação. Por quê? Porque foi feito via Ministério do Desenvolvimento Regional, mas as vias que foram pavimentadas eram vias nos bairros. Não eram vias que ligavam, por exemplo, um centro produtivo a outro. Por exemplo, lá é um lugar que tem muita fruticultura, ou seja, plantam muitas frutas. Aí vamos ligar ali, vamos pavimentar uma estrada que era de terra, que liga ali onde plantam muito a cidade, ou liga aonde eles vão, ou liga para o local onde eles vão enviar as frutas, ou liga para o porto. Aí vamos pavimentar uma coisa que é de utilidade para o desenvolvimento da região, para que aquela região se desenvolva mais. Não. Ele foi pavimentar bairros onde ele tem mais eleitores. É isso que ele fez. Isso desenvolve a região? Não. É bom para o bairro. É bom para o bairro? É. Só que tem um problema. Quando um prefeito quer pavimentar as ruas da cidade, ele faz com verba da prefeitura, não faz com verba do Ministério do Desenvolvimento Regional, que o nome já diz, como eu disse, é para desenvolver regiões do Brasil. Por isso que tem no Ministério pessoas, funcionários de carreira, que fazem ali estudos, dizendo, se é para pavimentar, pavimenta uma estrada aqui, liga uma cidade a outra, aí a ligação entre uma cidade e outra tá melhor. A gente está falando aqui do sertão de Pernambuco. A maioria das vias não são pavimentadas ou é uma pavimentação muito ruim. E por falar em pavimentação ruim, tem uma coisa. Os habitantes de Petrolina, sabe como eles chamam o asfalto que Fernando Bezerra Coelho colocou nas ruas de lá? Sonrisal ou farofa. Aí você fala, Thiago, Sonrisal? Para quem não sabe, Sonrisal é aquele remédio que ele é para, se eu não me engano, ele é para quem tem gases ou queimação assim, e ele é efervescente, ele borbulha assim. E farofa também é uma coisa que se esfarela. O Sonrisal, se você colocar na água, ele vai se esfarelando na sua mão. É por isso que esse é o apelido do asfalto. Colocaram o asfalto de péssima qualidade. E aí, o asfalto com o calor, vamos lembrar que Pernambuco é quente, é muito quente. Com o calor de 40 graus, o asfalto fica muito quente, ele começa a derreter e os habitantes da cidade começaram a reclamar que a sola dos calçados começa a grudar no asfalto. Imagina isso, colocaram asfalto da qualidade tão ruim que a sola gruda. E aí o asfalto começa a se quebrar, e aí quando ele quebra, ele começa a se esfarelar. Só para você ter ideia, esse asfalto não vai durar 10 anos. Se durar 5 é muito. Quer dizer, colocaram da pior qualidade. Tem todos os indícios de superfaturamento. Por quê? Imagina que de uma verba de 330 milhões, pegaram metade, ou seja, 165 milhões quase, para asfaltar 500 ruas ali nos bairros. 500 ruas por 165 milhões, eu vou te falar. Olha, só se fosse uma mega avenidas. Mas não são ruazinhas pequenininhas dos bairros, não são nem ruas que ligam cidades umas às outras, são ruas grandes, não, nem isso, são vias pequenas. E aí você pensa, já tá caro, muito caro. Aí quando você se depara com a constatação de que o asfalto colocado foi asfalto da pior qualidade possível, eu falo, meu Deus do céu, senhor Paulo Câmara, senhores deputados estaduais do PT, ou do PSB de Pernambuco, acionem o Ministério Público. Tem que investigar. Tá muito claro que tem a chance de ter havido um enorme superfaturamento. Por que superfaturamento? Que é o que eu estou falando aqui há meses. Eles estão pegando o dinheiro do Bolsolão. O Bolsolão foram 16 bilhões só em 2021. A gente está falando aqui de apenas 330 milhões, que é o que se tem notícia. Provavelmente foi muito mais. 330 milhões ali foi do Ministério do Desenvolvimento Regional e apenas as verbas que a gente ficou sabendo porque o Ministério foi obrigado a dizer via Lei de Acesso à Informação. Tem coisa que o Ministério não fala. A partir de maio de 2021 não se sabe. O Ministério parou de dizer. Eles, em vez de colocar, foi enviado tanto para tal cidade a pedido do deputado ou do senador tal. Eles colocam assim, foi emenda do relator.
E aí tudo fica no nome do relator do orçamento. Aí não se sabe quem foi o parlamentar que pediu para o relator. Isso foi a partir de maio desse ano, foi quando saiu uma matéria do Estadão que mostrava o Bolsolão, chamavam de tratoraço na época, lembra? Então, aí, olha só, eles estão pegando esse dinheiro, eles estão superfaturando absolutamente tudo, e aí eles pegam esse dinheiro para chegar na véspera de eleição e comprar votos. Aqui, Campinas, ó. Campinas denunciando o Bolsonaro. Aqui um trecho lá